vamos fazer a nossa rogativa inicial da noite. Pai amado, dai-nos forças para não esmorecer da jornada. Ampara-nos, a fim de que não desertemos os nossos deveres. Orienta-nos a paciência para compreender e perdoar os nossos irmãos no caminho. Disciplina a nossa palavra para não ferirmos a quem quer que seja. E guia-nos ao bem. E permita que as nossas irmãos possam semear sementes da paz, da harmonia, da prosperidade, do entendimento, da aceitação em todos os corações. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, estamos recebendo hoje com muita alegria, muita satisfação, nossa companheira divulgadora da Seara Espírita, que há muito tempo não vinha nessa casa, Dona Heloísa Pires. A casa é sua. Seja feliz. A Covid mudou muita coisa em nossa vida, né? A epidemia. Eu falo que eu fiquei até com traços meio autista. Não é a moda, nem todo mundo. A atriz maravilhosa, eu sou autista, não. Mas realmente alguns traços, porque a gente aprende a não sair tanto, aprende a ficar sozinha. Foi uma época difícil, mas produtiva. E hoje eu vou falar uma palestra que eu amo. Tudo sobre Jesus nós amamos. Sobre Kardec, Amélie Goudet. As mulheres na vida de Jesus. O primeiro homem que valorizou as mulheres. O primeiro homem que fez das mulheres suas discípulas. Entre os judeus, que não por mal, mas naquela época todo mundo deixava a mulher meio de lado, devido a excesso de hormônios, gravidez constante, falta de força física. E Jesus colocou todas ao seu lado. E antes, um exemplo maior. Houve uma época que os espíritas aceitaram uma teoria, que eu nem sei de onde veio, e deixaram Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, de lado. Senhor, luz pura, uma mulher maravilhosa. Eu adoro, eu falo o exemplo dessa senhora. Passou a vida servindo a família, sempre procurando ajudar, servir a todos. A elegância espiritual. Quando Jesus se perdeu no templo, ela não chegou lá gritando, berrando. Ela perguntou suavemente: filho, nós estamos indo, você está aqui por quê, filho? E Jesus responde: porque eu estou falando com meu pai, mostrando que ela sabia, ela era luz, ela sabia exatamente a tarefa, a missão de Jesus. E na hora da cruz, ela sentadinha, eu imagino, eles imaginam assim nos filmes, as lágrimas corriam. Ela não falou uma palavra ofensiva, uma palavra grosseira. Ela passou a vida demonstrando que estava à altura do filho querido. E também meu bom José, que ensinou, como era costume entre os povos judeus, ensinou ofício ao filho que trabalhou. Quem também não gosta de trabalhar. Hoje tem alguns muito jovens que não querem trabalhar. A faxineira da minha filha chora, ela não compra mais café, porque o filho não trabalha e acaba com o café dela. É um costume meio estranho que deve ter vindo dos séculos. A Gênese diz: todos os difíceis terão a última oportunidade de crescerem nesta encarnação, porque aqueles que não conseguirem se modificar para melhor, renascerão em planetas mais atrasados. Eu até me arrepia. Falo, gente, eu adoro esses, como chama, dinossauro, mas não para cuidar dele, o gatinho, o cachorrinho, pelo amor de Deus. E também nós chegamos num ponto que tem muita facilidade para cozinhar,
para toda limpeza, aspirador. Já pensou começar tudo de novo? Então vamos evoluir, hein? Eu gosto de falar para a juventude, vamos evoluir, que não vai ser fácil. E vai ser, estamos para preparar um mundo de regeneração, que começou já, porque é um longo processo com Jesus, Maria e José. Eu fui num congresso, fiquei tão feliz, um congresso todo em homenagem a Maria de Nazaré. Na entrada, eles fizeram uma figura que parecia Maria. Não é adoração, é um parente, uma fotografia. E realmente nós temos que falar sobre vultos maravilhosos que nos encantam. E outras mulheres, Isabel e Zacarias. A Bíblia é o livro que mais tem casos de anjos, mediunidade. Isabel foi avisada por um anjo também que ela teria um filho. E ela disse para o anjo, eu não posso, eu já estou vendo. Ele falou, você vai ter um filho. Não é um milagre, acontece. Às vezes uma senhora idosa tem um filho, não sei como foi o processo e não vou inventar nada, eu repito o que eu leio. E Zacarias, o marido, não aceitou, coitadinho, tinha o direito de não aceitar, mas era um anjo meio professor bravo. O anjo disse, você vai ficar mudo até você aceitar a verdade. E Zacarias só falou quando João Batista nasceu. E João Batista era um indivíduo incrível, ele se vestia com pele de animal, ele inventou um batismo que todo mundo ia, ele reconhecia Jesus como Messias, e Jesus humildemente disse para ele, eu não quero que você me batize. Ele disse a Jesus, não quero batizar, eu não posso, eu não sou tão grande quanto você. Mas Jesus disse, preciso, me batize. A história é linda, linda. E ainda esquecida a coragem de Maria e José na fuga para o Egito. Quando Herodes, sabendo por profetas que são médiuns, ele recebeu a mensagem de que viria, nasceria entre os judeus o Messias que os libertaria. A libertação custou, mas era verdade. E criava caso, falava a verdade e criava caso. Mas João Batista, quando viu Jesus, reconheceu que ele era o Messias. Mas Herodes, quando ainda Maria fugiu para o Egito, ficou tão enraivecido, tentou enganar aqueles pastores que eram médiuns e sabiam onde Jesus estava. Foram lá. Quer dizer, a Bíblia é um livro mediúnico, tem anjo por todo lado. E foram avisados, Maria e José, para fugir de Herodes, que ele queria matar o Messias. Como ele resolveu o problema? Coitadinho, agora já deve estar evoluído, tanto tempo que se passou, mas na época ele começou matando todas as crianças com menos de 2 anos. Que absurdo, que absurdo. Era assim que resolvia os problemas. E até hoje existe uma resolução meio estranha. Mas aparecem mais mulheres na vida e discípulas de Jesus. Eu adoro Marta e Maria, que era costume a mulher judia ficar. Mais tarde até Paulo, que eu amo, repete, mulher, fique calada na igreja. Se não entender, peça em casa para o marido. Ou seja, você não sabe nada, fica calada. Jesus nunca fez isso, nunca. Mas Paulo, eu te amo. Foi um pequeno erro, numa vida linda, maravilhosa. E Marta e Maria, Marta vai reclamar. Esta mulher, a minha irmã, eu só quero que ela me ajude a limpar a casa. Quem que ela pensa que é? Fica aí só ouvindo palestra? E a resposta de Jesus fez ela ficar quieta e pedir desculpa. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Aí Marta ficou parada, com os olhos parados. Que homem, naquela época, ia falar uma coisa dessa? Que o lugar das mulheres era na sinagoga, também participando da conversa, das discussões. Mas os séculos passaram e aqui estamos felizes, relembrando as mulheres da vida de Jesus.
Joana de Cusa, muito inteligente, esposa de um administrador, e também era discípula de Jesus, se encantava com Jesus. Quem mais? A mulher hemorrágica, confiou em Jesus. Ela disse, se eu encostar na roupa que ele usa, eu fico curada. Há 12 anos, ela sofria com hemorragia. Essa não teve condição de seguir Jesus, mas foi curada, muito importante, continuou na sua vidinha. Ela chegou por trás com medo e segurou na roupa de Jesus e sarou. Aí Jesus, na historinha, Jesus sentiu claro, ele sabia, não sei de que forma, ele percebia tudo, era um espírito luz, imagine agora. Quem me tocou? Ela ficou sem jeito, fui eu, Senhor. Ele falou, tua fé te salvou. E o convite à fé ele faz sempre. Ele disse assim, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. Direis este monte de dificuldades, é claro, passa daqui para lá e ele obedecerá. Então é muito importante entendermos a possibilidade da vinda desse Espírito Luz, realmente o Messias, que libertou Israel de uma forma, trazendo, já Moisés fizera a preparação, a primeira revelação, Moisés apresenta o Deus único e para não ficarmos adorando os deuses pagãos, ele apresenta um representante de Deus, Jeová, para todo mundo se voltar para Jeová e deixar os deuses pagãos em paz. A história de Jesus é linda, aquece o nosso coração e nos conscientiza que é hora de praticarmos o bem. É a hora de perdoarmos. Quando eu me conscientizei disso, eu falei, eu vou perdoar essa pessoa. Mas me ajude, plano espiritual, porque era uma tempestade muito forte. Aí eu descobri os dizeres na Sechonoye, que não tem a profundidade do espiritismo, mas que é um encanto para muita gente que necessita. Diz assim, eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo você e você me ama também. Obrigado, obrigado, obrigada. Aí eu faço assim, uma outra oração. Eu perdoo a vocês que tentam às vezes nos confundir ou alguém da nossa família, mas não se esqueçam que vocês têm uma filha imensa que vocês precisam pedir perdão. Então ninguém pode julgar um ao outro. Jesus também nos ensinou. E que eu acho maravilhoso a parábola da mulher adúltera, que também serve para nós. Uma mulher havia praticado adultério. Para o homem judeu e até para várias de outras, sei lá, não conheço a vida de todos, mas para o homem judeu ele estava livre. A mulher é que tinha que ficar reta. Ainda bem que nisso confiavam em nós. A mulher tem que ter retidão moral, devido à gravidez, à educação dos filhos. E a mulher adulterou, foi pega. Foi levada para ser apedrejada até a morte. Que pecado, né? Eram ignorantes e fazem isso. Quando iam, eles chamam Jesus. Jesus veio, que queriam pegá-lo em contradição. Jesus, com aquele magnetismo, se a gente falasse isso, daria uma risada. Mas Jesus era uma luz na terra. Ele disse, atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. Saíram todos, primeiro os mais velhos. Olha que lição maravilhosa. Não julgueis para não ser julgado. Eu tinha uma implicância com um jovem cheio de aqueles desenhos, como fala? Tatuagem. Eu falava, mas não são mais vikings, não estão no passado, que ignorância. Aí eu entro no metrô, eu adoro o metrô. Mas nem sempre eu ando, às vezes eu pego táxi, mas se pegar toda vez, não dá. Tenho medo de Uber. Vá que eu tão jovem, linda, ele põe aquela fumacinha. Não ando de Uber. Aí eu estava no metrô e tinha idosos. A mocinha me olhou e fingiu que estava dormindo.
Eu quase acordei, depois falei, coitada, deixa ela dormir, vai ver que passou a noite, sei lá. E fiquei lá segurando no metrô. Vieram 2 jovens, daqueles que têm piercing no nariz, na orelha, aqui no pescoço, que já está chegando no rosto. Eu falei, Senhor de Nazaré, olha, até hoje eu oro por ele. Um bateu no meu ombro e falou, senhora, nós levantamos, e falou alto para todo mundo ouvir, ninguém correr sentar. Nós levantamos para a senhora sentar. Eu falei, não, vocês trabalharam, estão cansados, eu estou passeando. A senhora podia ser minha mãe. Falei, então eu aceito. Mas posso dar um beijo na bochecha de vocês? Claro, senhora. Ai, eu me senti tão bem. Beijei um pedido de desculpa, a bochecha de um, e beijei a bochecha do outro. Os 2 me deram um beijo na testa. Então, ganhei um presente de Jesus. Aí eu disse, nunca mais vou julgar pela aparência, porque político corrupto não tem uma tatuagem. O maluco do tanque não tem uma tatuagem. E a gente não julga, ou nem quer julgar, porque é tanta escuridão que a gente tem até medo de se ligar. E aí eu cheguei em casa, fui contar para os meus netos, encantada com aquela dupla. A minha netinha de 22 anos, vó, ai que bom, eu nunca mostrei para você não ficar querida. Ergue a sainha, a perna toda, a coxa, que pecado, toda tatuada. Mas eu aguentei firme. Falei, ai querida, que tolice, quando chegar na minha idade, antes você vai tentar tirar, isso vai doer, não faça mais nenhum milhão. Mas falei, deixa ela com a tatuagem, não está prejudicando. Então, nós temos que aprender que nós não somos Jesus e que Jesus julgava só os falsos, os hipócritas. Nós todos ele não compreendia. Ele julgou os sacerdotes judeus que exploravam o povo. Aqui ele julgaria esses políticos corruptos. Mas os pobres, os tolos, os necessitados, ele sabia das nossas necessidades e não julgava. Mas depois da passagem de Jesus, ainda na cruz, não podemos esquecer, na cruz castigado, uma invenção dos romanos para castigarem os bandidos judeus ou aqueles que se voltassem contra Roma. Não cabia essa condenação para Jesus, tanto que Pilatos tentou retirar, não teve coragem de mexer com os poderosos que poderiam causar problemas. E a partir daí, parece que vai aos poucos clareando a nossa compreensão da necessidade de perdoar. E se a ofensa é grande, maior é a beleza do perdão. Olha a mulher adúltera, ele diz para a mulher adúltera, vá, teus pecados te são perdoados. Alguém te condenou? Ela disse não. Então vá, mas não peques mais. Então também não é para ser perdoado e aprontar outra, ser perdoado e aprontar outra. Eu expliquei isso quando eles eram pequenos no Evangelho no Lar para os meus filhos. Parece que eles entenderam, pelo menos comigo. Já está melhorando. Que uma pessoa, um homem maravilhoso que podia escolher ter sido imperador de Roma, poderia ter sido sacerdote, chefe dos sacerdotes judeus, prefere nascer na humildade. Poderia escolher apóstolos intelectualizados, não. Ele preferiu os pescadores humildes, mas com bom coração. E esse é o nosso critério também de julgamento. Eu fico louca quando eu vejo no shopping maltratarem as mocinhas. Uma que era um amor, mas ela era distraída. Ela errou 2 vezes. Uma vez ela errou para fazer um pique de uma senhora, ela foi e fez a menina perder o emprego. Falei, gente, caridade de uns para com os outros. Agora então, que eu estou ficando mais idosa, caridade para com os idosos. Maravilha, passar uma vida trabalhando, sendo produtivos, de vez em quando a gente quer descansar, não é, senhora?
tem direito. E graças a Deus, nesse ponto, parece que estão aproveitando essa passagem na terra. Mas falta uma caridade maior. Mães, pais para as nossas crianças, filhos e netos. É preciso educar. Eu nunca vi que ideia é essa que deixa fazer o que quer. É preciso educar. Eles vão ser nosso futuro. Nossos pais, nossos irmãos. Quem vai querer uns pais maldosos, mal educados? Quem vai querer pais com preguiça, deitado, vendo o computador ou celular? Pensem nisso, é o nosso futuro que estamos construindo. E nessa eu tive pai e mãe maravilhosa. Pelo amor de Deus, vamos preparar para na outra serem pelo menos mais ou menos. O evangelho no lar. Minha amiga diz, eu não tenho tempo para fazer evangelho, já foram na casa espírita. É diferente. Aquela é uma hora, evangelho no lar, de ligação espiritual da família, de auxílio para os espíritos que acompanham nossa família, alguns até perturbadores. Então é necessário. Não tem uma hora, sempre tem uma hora. Se precisar, faça 2 evangelhos. Eu conto sempre que nós tínhamos o evangelho no lar. Meu pai, minha mãe, 4 filhos, meu avô viúvo, minha avó Dininha, eu não conheci, desencarnou. E vieram os 8 adolescentes morar conosco. A maior lição de vida. Dividir tudo, nada é seu. Um quarto com todos os homens, outro quarto com todas as mulheres, outro quarto para o casal. E minha mãe ainda arrumou uma salinha na casa para quando vinha gente do interior da família, sem dinheiro, precisava de ir ao médico, dormia lá, era hotel. E recebiam, isso eu não faço, eu tenho sono. Meu pai e minha mãe recebiam pais que não conseguiam dormir, que tinham perdido o filho, ficavam consolando, conversando. Eu falei, não, também tem um limite. A hora de dormir é sagrada para todo mundo, até os pais têm que dormir. É esse mundo novo que Jesus já convidou lá atrás. E lentamente está surgindo. Nós até reclamamos, puxa, é muito lento. Mas e para nós nos comportarmos dentro dos ensinamentos de Jesus? Nós fomos rápidos? Alguns nos escapam até hoje. Amai o próximo como a si mesmo. Para amar o próximo não dá. Aquela senhora foi se queixar do próximo, que fez uma confusão no Pix. E a menina perdeu o emprego. O emprego, coitadinha, que já paga pouco, shopping, que tem que trabalhar domingo, ela estava tão contente, se Deus quiser, ela está em outro já. Mas não se faz isso, a não ser que seja alguma coisa grave, mas eu deixo para a mão de outra, eu não faço. Eu falo que eu nunca vou fazer alguém perder o emprego. Não é só para não passar por isso, não. É que não se sabe quem aquela pessoa ajuda, quem aquela pessoa sustenta. Então tem que dar jeito, um dos jeitos. Quando, por exemplo, vem alguém fazer limpeza e começa a levar coisa, põe as coisas melhores e passa a chave, põe o chaveiro, chama o chaveiro. Ela precisa trabalhar, mas nós precisamos ter direito às nossas coisas. Tudo conseguimos dar jeito. A vida é um estímulo ao pensar. E frequência correta na casa espírita. É uma homeopatia espiritual. Eu adoro frequentar a casa espírita. É alegria, é reencontro de amigos e é ajudar aqueles que nos olham pensando assim, será que ela melhorou mesmo? Será que aquele melhorou mesmo? Eu vou olhar, eu quero ver, ele não tem jeito. Então nós temos ainda que exemplificar, como Jesus e Maria ensinaram. Às vezes eu vou ficar até brava, mas aí eu penso, olha o exemplo, eu dou uma risada, que a risada cura, estimula, aumenta os neurônios e faço uma oração. Mas é fanatismo? Não, quem está
Quem está receitando oração agora? Os cientistas. Dr. Silva Costa Renato está lá na internet. Ele falou, eu caçoava da oração. Eu dizia, não serve para nada, esse pessoal é fanático. Aí um amigo dele diz, você é cientista. Cientista que se preza não faz uma crítica sem provar que está certo. Se a oração não presta, você prova que não presta. Aí ele pegou as câmeras Killian, acopladas a microscópios potentes, e viu que a oração acende uma luz em nosso cérebro. Eu fico tão feliz de imaginar. A oração irriga os neurônios, nos torna mais inteligentes. A oração sincera, ele frisa, nos ilumina. Ele diz, agora eu oro 8 vezes por semana. Eu falei, eu preciso mais, eu estou idosa. Então eu faço ao meio-dia uma oração com música. Roberto Carlos, Nossa Senhora, Roberto Carlos, tem músicas lindas. E ouço também o Padre Zezinho, cura, Senhor, cura onde dói. Cura, Senhor, onde eu não posso chegar. Ah, mas ele é padre. Abençoado o padre que está preocupado fazendo o seu trabalho, é cristão. Somos irmãos, somos cristãos. Não podemos misturar cartilha, que aí não dá certo. Mas tinha uma senhorinha que ia na reunião do meu pai e ela chegava e falava, professor, eu amo a minha igreja, eu gosto de fazer roupinha para as crianças, mas eu gosto de vir aqui. Meu pai batia e falava, a senhora não dá passe, a senhora não faz palestra, seja católica espírita, seja católica, pronto. Era uma velhinha, como eu, aliás. Mas eu não quero esse direito. Mas eu hoje estava vendo o Papa, a eleição do Papa. Ai, não pode. Sem fanatismo, foi bonito, um americano. E daqui a pouco vai ser um só rebanho, um só pastor. A ciência, outro médico, outro cientista, médico, professor universitário. Doutor, espera aí, o nome dele. O primeiro, doutor Leon Denis Birman, Dr. Denis Birman. Ele também diz que não acreditava na oração. Aí ele vem nos convocar separado do outro, não tem nada a ver com o outro, a orarmos, a agirmos corretamente, a termos sempre bons pensamentos. Falei, está se formando um só rebanho, um só pastor. Lentamente, parece quase impossível. Gente, mas quando os cientistas tiveram coragem de fazer essas afirmações, lembra quando, coitados, se fizesse agora seriam queimados, quando falavam que o Sol que girava em torno da Terra, os que falaram que era o contrário passaram mal. Agora não, está aí o doutor Birman, está aí o doutor Silva Costa Renato e outros. Tem um outro que eu não guardei o nome, eu tenho que pesquisar na internet, que ele diz, fazer o bem faz bem. A pessoa que faz o bem sem interesse, aí eu vou fazer o bem para me iluminar, aí já me ilumina, isso é. Fazer o bem faz bem. E quem recebe o bem, olha esse como é cuidadoso, quem recebe o bem também tem que ser grato, que a gratidão sincera ilumina. Falei, meu Deus, o mundo novo está se formando. As mulheres até tem algumas que estão se cedendo. Calma, brilhamos na hora mais necessitada e agora temos que brilhar mais nesta hora de maior liberdade e respeito. Nada de exigir coisas que não estão na moral cristã. Caminhamos na moral cristã. Caso contrário, não há luz que nos acenda. Mas a honestidade não tem que ser natural? Tem, mas até ser natural, faremos um trabalho artificial para despertar. E é a este mundo novo, encantador, maravilhoso que somos convidados. E Jesus foi tão importante e perfeito na sua caminhada que temos ainda as mulheres cujas vidas são produto dos ensinamentos de Jesus.
receberam as sementes preciosas, diz o pai da igreja, o pai Jerônimo, não sei porque chamam pai de igreja, deve ser ligado a padre, sei lá. E ele disse assim, essas mulheres, as mártires cristãs, foram o sangue que regou as sementes lançadas por Jesus, fazendo com que se espalhassem pelo mundo todo. É prodigioso. À medida que os séculos passam, Jesus vai sendo mais respeitado e mais amado, e melhor compreendido. Ah, mas tem tanto malandro, é claro, reencarnaram demais na Terra, a Terra nunca esteve com tanta gente. Então, antes a disciplina era mais fácil. Agora tem gente, veja o número de carros. Da minha juventude até agora, eu dirigia muito mal, mas nunca bati. Ia trabalhar, pegava o carro, ia, voltava. Agora eu não tenho coragem, parei há muitos anos, aposentei e parei, não quero nem. Falei que só quando vier um carro que se dirige sozinho na outra encarnação. Nessa mudança, o convite maior é: vamos crescer espiritualmente. Eu vou só lembrar do livro de Ruth Salviano, uma senhora protestante incrível. Ela escreveu um livro lindo, As Mártires Cristãs. Quem são? Eu sempre ouvi falar nos mártires, que no circo, no Coliseu, enfrentavam uma morte horrível, na defesa dos seus princípios do amor a Jesus. Mas agora essa senhora me aparece com 25 mártires. Não vou contar histórias das 25, só de umas 4, 3. As mártires cristãs. Havia durante 300 anos, em Roma, perseguimos os cristãos. Achávamos que matando íamos acabar. Não, quanto mais matava, mais aparecia. Porque convencia que era alguma coisa forte, importante. As mártires cristãs eram denunciadas. Aliás, na vida, nos mundos em desenvolvimento, há sempre uma mania de um denunciar o outro. Só não denuncia os poderosos, porque não vão encontrar acesso. As mártires cristãs não renegavam Jesus nem perante a ameaça de morte. Eu não sei se eu teria essa coragem, nem quero experimentar. Havia uma, o nome era Perpétua, uma moça da nobreza, linda, com um filhinho pequeno. Aí eu não teria coragem com meu filhinho no braço, mas ela teve exemplo. Perpétua foi denunciada porque seguia Jesus, era cristã. Ela foi para o julgamento, falaram para ela: renegue agora, faça um sacrifício aos deuses pagãos e você está livre. Você volta para sua família. O pai dela chegou com o neném nos braços. Para com essas bobagens, diga que é mentira. Ela falou: eu não vou mentir, eu amo Jesus de Nazaré. Eu vou seguir sempre os ensinamentos dele. Eu não amo e não respeito os deuses pagãos. Foi torturada, foi morta, mas na realidade ficou mais viva do que nunca. E no mundo espiritual recebeu os abraços. Graças a essas mártires também, a mentalidade foi mudando. Como essas mulheres têm essa coragem? O que esse homem ensinou? Vamos ler, vamos ver. E o trabalho da espiritualidade. Perpétua tinha uma empregada, uma escrava. Felicidade. Felicidade também é denunciada e vai. E ela diz: eu sou cristã, mas você vai ser torturada e vai morrer. Ela falou: eu tenho que morrer um dia. Eu sou cristã e vou provar que Jesus está certo. E vai. Aparece um casal, é Maura, o nome dele eu não lembro, Teófilo, alguma coisa assim. Os juízes dizem: primeiro vai o homem. Eles enterraram os livros de Jesus, que foi ordem que enterrassem, sumissem com os livros, mas não contam onde enterraram. Mandaram os empregados de férias e fizeram o serviço bem feito. Então os juízes querem desenterrar e queimar como era a ordem.
o moço disse, eu não vou falar nada. Eu não enterrei, eles estão enganados. Então um dos juízes disse, traz a mulher é fraca, a mulher vai abrir a boca, trazem a mulher. Pior que o homem, a Maura. Ela disse, eu não vou renegar Jesus. Eu não vou dizer que ele mentiu porque ele não mentiu. Eu amo Jesus de Nazaré e não tenho ligação nenhuma com esses deuses que vocês criaram, os deuses pagãos. O casal é torturado e morto, quer dizer, ninguém morre, só sai do planeta Terra. Mas serviram de exemplo. 2 dos torturadores se tornam cristãos com o exemplo desse casal. Vão perguntar, vão se informar sobre o que Jesus falou e se encantam, porque Jesus nos encanta a cada ano, a cada dia mais. Eu não canso de ouvir as palavras de Jesus. Eu adoro, por exemplo, quando ele diz, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médicos. Eu vim para os doentes, os cansados, os que erram, os que necessitam de ajuda. Então minha coragem aumentou. Jesus, eu estou aqui. Eu não sou um espírito especial, vem me socorrer. E sei que você me ama e me perdoa na minha ignorância, na repetição de pequenos erros do passado, no espírito de crítica que eu estou torcendo para apagando devagar, porque ninguém pode criticar o outro, cada um tem um defeitinho, graças a Deus agora defeitos light, leves, mas se queremos, se desejamos um mundo de regeneração, temos que ficar o melhor possível. E é esse convite que a doutrina espírita nos faz. Por que ela tem um poder tão grande que desejamos que ela se espalhe? A reencarnação. Como eu amo a lei da reencarnação. Fez, vai colher mais tarde. Cresceu, colhe flores. Fez coisa errada, colhe dores. Mas também não é para reclamar de qualquer dor. É impossível envelhecer sem ter uma dorzinha de vez em quando. Aí vai no médico. E se está depressivo, pelo amor de Deus. Quando eu trabalhei 16 anos na ACD e tinha uma amiga minha, colega, depressiva. E ela ia, tomava o remédio e ficava bem. Quando ela começava a sorrir para a vida, ela parava o remédio. Aí eu não aguentei, tenho que ter cuidado para não falar nome. Falei, menina, por que você para o remédio quando você fica bem? Porque eu não quero depender de remédio. Ah, e você ama depender de depressão? Ela me olhou feio, nunca mais conversou comigo, mas é verdade. Pior do que o remédio é a depressão. Então, se alguém está deprimida, primeiro, tratamento espiritual na casa espírita. Eu era quase menina, eu fui fazer, adoro fazer curso, agora não dá tempo, mas fiz bastante. Fazer curso na FESP, que eu amo a FESP. Quando eu comecei a me sentir mal, eu entrei na fila, falei, vou fazer um tratamento espiritual. Até hoje amo o passe. Energia fluídica que recebe, água fluidificada, também amo. Eu estava na fila, quando eu olho o professor Pierre, um dos professores mais considerados da Fiesp, na fila para fazer tratamento espiritual. Grande lição, mas eu não aguentei. O professor Pierre, o senhor, com todo o seu saber, está nessa fila junto com todo mundo? Ele falou, Heloísa, eu estou precisando. E aqui tem gente muito melhor do que eu, que está humildemente aqui pedindo socorro para as suas necessidades. Nunca mais eu tive vergonha de fazer tratamento espiritual. E entra em qualquer fila agora, todas as filas. São lições que a gente vai aprendendo devagar, graças àqueles que caminham ao nosso lado. Agora, se voltarmos para o mundo primitivo, vai ser difícil. Inclusive, vamos que ter cuidado para não voltarmos a maus hábitos do passado. Então, vamos fazer um esforço
para caminharmos unidos num mundo de paz, de regeneração. Meu Deus, eu nem acredito, sem golpes, sem ladrões. Agora eu tenho medo de atender o telefone, mas não fui eu. Alô? Aí, se eu não conheço, não reconheço a voz, eu bloqueio. Outro dia, um amigo meu falou: Heloísa, você me bloqueou. Falei: filho, como eu ia saber que você era você? Você não me deixou falar? Falei: se deixar, eu posso me envolver. O meu amigo, ele se envolveu achando que era a voz do filho nesses golpes. Pai, me manda dinheiro. Ele mandou. Falei: pode acontecer. Aí eu falei: gozado, eu tento disfarçar a voz, mas eu estou em live. É um esforço. E tem dado certo, nem vou falar. E ficar hoje ao convite ao despertar de neurônios. Não acreditar em toda conversa, não pegar coisas do chão. Agora tem até um chaveirinho que vem com endereço e telefone e a pessoa liga gentilmente para devolver e aí é assaltado. Falei: meu Deus, não vamos poder nem ser tão gentis. Temos que ficar sempre analista. Acho que eu vou até arrumar aquela lente do Sherlock Holmes. Mas nós temos que amadurecer e de crescer. E sempre colhemos o que plantamos. Agora a colheita está mais tranquila, acho que para a maioria. Mas se houver um período mais difícil, tenhamos paciência. O que é isso? Chico Xavier: não reclame, não reclame. E tem uma poesia, adoro Maria Dolores, vamos ver se eu lembro. Em teus dias de dor, recorda, uma querida, que a dor é para a vida aquilo que o burio severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, um golpe de outro golpe se aproxima e o mármore se revela em beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, vulgar, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se a vida te fere, ama, entende, perdoa e agradece o trabalho, angústia a prova, em que a vida se renova, no anseio de servir quem te ama e abençoa. Obrigada, Maria Dolores, que sensibilidade, que coisa linda. Então, é preciso, e tem uma amiga minha que recebeu, Maria Lúcia, ela recebeu, talvez alguém tenha ouvido cantar, uma música que eu adoro, só uma frase: é preciso ser forte, é preciso ser luz, é preciso conhecer Jesus. É mediúnica, muito bonita. Então não podemos, ai meu Deus, tinha uma amiga da minha mãe que a gente fugia, a criançada, olha que maldade. Éramos a criançada reunia na Rua das Rosas, existe ainda lá. Um tempo que quase carro não passava, um tempo muito gostoso. Mas quando via aquela senhora, coitada, agora eu posso falar o nome, tantos anos, Dona Lourdes, ela chegava: como a senhora está, Dona Lourdes? Minha mãe sempre perguntava, eu falava: mãe, não pergunta. Aí ela começava: ai meu Deus, porque minha filha tem isso, porque minha filha... Ela contava o mundo de tragédia e saía triste pela rua. Aí nós descobrimos, minha mãe queria conversar, nós não com essa senhora. Quando ela aparecia, a criançada saía correndo. Nunca mais ela nos incomodou. Mas por que essa distinta senhora que cuidava dos filhos do marido direito nunca foi ao médico para ver como estava o organismo? Pode ser alguma coisa, sei lá, no coração, no cérebro. Tem que ver. Aí outro dia as minhas filhas
me ouviram contando essa história. Mãe, você então agora vai no médico. Eu falei, eu parei por causa da Covid. A Covid foram 3 anos, você está há 10 sem ir ao médico. O último médico que você foi o Francisquinho da Nena Gauss. Eu falei, vocês me vigiam, deixa estar. E aí fui. Graças a Deus, examinou tudo no coração. Eu passei 2 dias fazendo o exame, falando, eu estou perdendo tempo, não tinha nada. Eu falei para ela, mas de repente pode ter uma coisinha e eu vou para o mundo espiritual. Como diz meu amigo Wagner, não tenho medo da morte. Acho que não tenho, mas não tenho pressa. Então, agora, de 10 em 10 anos, se eu viver mais, eu vou fazer o sangue. Aí, esse médico no coração, ele ficou, porque ele diz, não é possível que a senhora não sinta nada. Eu falei, não sinto, no coração eu não sinto. Ele é bom, coitado. Aí ele falou, mas eu acho que um exame revelou um problema na sua coluna. Eu falei, não, pode parar, não tem no coração, não tem na coluna, não tem em lugar nenhum. Eu não sou perfeita, mas dá para ir andando sem torrar ninguém. Quer dizer, tem que ter a medida certa. Também não é daquelas que vivem médico e tomando remédio, que aí o remédio ataca o fígado, né? Eu tomo vitamina e tomo Artrolivre para melhorar os ossos. Acho que está ótimo. Aí outro dia minha filha me aconselhou, não sei, eu falei, se a advogada não é médica, filha, para com isso. Cada um na sua tarefa. O convite é a alegria de viver. É claro que é um mundo de provas e expiações, mas o que esse mundo é, como diz a Maria Dolores, para nos libertarmos dos nossos erros do passado. Às vezes somos provados para aprender e gravar bem a lição. Então é um modo qual o trigo que não é triturado para ser pão à mesa. Estão castigando o trigo? Não, é para se tornar útil. E às vezes também nós enfrentamos problemas difíceis que passam. Vai no médico, vai na casa espírita, Evangelho no Lar continua fazendo e continua indo na casa espírita, que é como homeopatia. Pílulas iluminadas, toma, fica lá, depois precisa a outra. Aí um filho meu, falei, ele mora em Campinas, está indo à casa espírita? Estou, mãe, mas eu agora só vou uma vez por mês. Eu falei, por quê? Porque eu estou trabalhando muito. Eu, para. O primeiro trabalho que temos na Terra é o respeito à nossa religião, à nossa doutrina. Senão, daqui a pouco você está perturbado, aí perturba o trabalho. Pode até perder o emprego. Então, eu ensinei para vocês, por favor, não esqueçam. Casa espírita sagrada. E o Evangelho no Lar. Porque a criança tem grande plasticidade no cérebro. Kardec já disse, não com essas palavras, ele disse, temos que educar as crianças do 0 aos 7, 8 anos. Hoje os cientistas convidam a educarmos com máquinas poderosas. Eles viram que o cérebrozinho das crianças tem muita plasticidade. Aprende muito o que é ensinado. Eles convidam um livro lindo, O Cérebro que se Transforma, de neurocientistas americanos, traduzido no Brasil. Eu não sei se tem para vender, mas outro dia eu queria ver um livro, meu amigo mandou o PDF, estava o livro lá todo. Que maravilha, eu sou burrinho no celular, não é do meu tempo. Essas coisas eu não sei achar. Eu peço para os meus filhos. Mas o cérebro que se transforma. A estimulação moral, quem diz? Dr. Norman, Dr. Barrita, doutora... o mundo de neurocientistas. E a estimulação grava. Mesmo que ele esqueça uma temporada, está lá. Eu diria, eles não falam, mas eu digo, grava na mente extrafísica, em nosso espírito. E depois, graças à força do nosso pensamento, grava no cérebro do corpo físico. E continua gravado na mente extrafísica. Então, trabalhemos nossas crianças para também
serem cuidadosos em relação à companhia, aos programas de televisão. Outro dia eu acho a Globo lixo, desculpe, não quero atirar pedra, mas está demais. Mas eu tenho uma filha que adora. Eu falei, olha, eu nunca pus você de castigo, você vai ficar de castigo. Ela, o que você vai fazer? Eu falei, agora você está de férias, aposentada, eu vou te deixar sem sobremesa, 1 mês. Ela riu, eu vou no shopping. Eu falei, você não vai se corrigir. Então, nós temos que aproveitar esta fase magnífica, sobretudo dos 0 aos 9 anos. Agora, depois também vale, senão estaríamos perdidas, eu e você mais do que eu. Que nós duas estamos numa faixa invejável. Eu estou com 84, ela, quanto? 80? Você que somos gêmeas, né? Maravilha. O convite nunca foi ao sofrimento e à dor, mas o que vier nós enfrentamos, porque não somos florzinhas, somos seres humanos com uma força interior que desconhecemos. Nas horas de dificuldade, essa força brilha e falamos até coisas graças ao auxílio do mundo espiritual. Não viemos para sofrer nem pagar dívidas, para apagar dívidas morais e para aprender a arte de bem viver e ser feliz. Muito obrigada.